O segundo gafanhoto, o devorador. E o terceiro gafanhoto, o destruidor. Pegando algumas pesquisas sobre o gafanhoto, achamos aqui dizendo: o gafanhoto é considerado uma das piores pragas da agricultura brasileira, pois pode chegar a causar danos em áreas muito grandes. As áreas de plantio é um dos seus habitats favoritos. Além de gregário, já que só anda em bandos, ele não anda só, ele só anda em bandos, ele não tem um líder, ele não tem um guia, só anda em bando. Além de gregário, já que só anda em bando, esse inseto é capaz de comer correspondente ao seu peso por dia, se alimenta de gramas, pastagens, até roupas e móveis. Aqui diz: por esse motivo, não é à toa que o governo brasileiro gasta anualmente a cerca de $1 milhão em inseticida para controlar o avanço dos gafanhotos. Gafanhoto do deserto. Esse inseto reúne-se em grande número e come toda a plantação que está pela frente. Encontrado na África, na Ásia, e ele pode viajar muitos quilômetros. Após o acasalamento, a fêmea põe os ovos em um local quente e arenoso. Os ovos são colocados em uma espécie de cartucho em forma de linguiça, contendo até 100 ovos. Após depositar os ovos no buraco, ele tampa o mesmo com uma espécie de espuma produzida pelo abdômen. Essa espuma endurece, protegendo-os e impedindo que eles fiquem secos. Com cerca de 10 dias, os filhotes saem dos ovos e são chamados de ninfas. São perfeita miniatura de gafanhoto, só faltando as asas. O filhote tem mandíbulas fortes e começa a se alimentar, devorando plantas logo que sai dos ovos. Tem um outro gafanhoto, o nome dele científico, Tropidacris colaris. Este gafanhoto está presente praticamente em todo o ambiente, em toda a América tropical. Se alimenta de folhas, por isso é considerado uma praga para a agricultura. A fêmea, após o acasalamento, distende o abdômen e o enterra no solo onde coloca os ovos. Essa espécie é considerada um dos maiores gafanhotos do mundo, chegando a medir 10 centímetros. Não é do tipo que aterroriza os agricultores, mas pelo apetite que tem e pelo seu tamanho, uma média de 10 gafanhotos devora uma mangueira em pouco tempo. Vamos continuar. Informações importantes sobre os gafanhotos. Os gafanhotos são insetos que podem ser encontrados em diversas partes do mundo. América, Europa, Ásia Ocidental, são região norte da África. Embora tenha hábitos solitários, costuma formar grupo em grande quantidade. Podemos dizer nuvens de gafanhoto para atacar as plantações. Alimenta de folhas de diversos tipos de árvore ou plantas. Possui um par de pequenas antenas. Emite um som ao esfregar as pernas traseiras.
As pernas traseiras são grandes e fortes, possibilitando a estes insetos salto de grande distância. O acasalamento dos gafanhotos ocorre durante o verão. A fêmea do gafanhoto costuma botar de 50 a 100 ovos de uma única vez. As larvas costumam nascer na época do inverno. Como eu falei, não vamos entrar na profecia de Joel, mas vamos falar um pouco a respeito desses gafanhotos, o modo desses gafanhotos agir, aonde esses gafanhotos gostam de estar. Nós vemos aqui que Joel, ele toma o exemplo desses gafanhotos para trazer tanto para Judá como Jerusalém o que ia suceder, como seria a invasão. Seria uma invasão destruidora. E ele diz aqui, ele fala do gafanhoto cortador. Os irmãos observaram aqui na leitura, eles nascem geralmente no verão. Verão é justamente o período em que as frutas estão amadurecendo, em que a agricultura está amadurecendo. Na primavera elas florescem, começa a nascer os frutos, mas no verão que começa a colheita. É justamente nessa época está nascendo os filhotes de gafanhoto. E como nós vemos, eles já nascem indo em direção à plantação. Eles têm uma força muito grande nas suas mandíbulas, e ele já sai dos ovos cortando o que eles encontram. E aqui Joel disse que o gafanhoto cortador, ele entrou, ele fez uma devassa. Quando ele saiu, entrou o gafanhoto migrador. Quando o migrador saiu, entrou o gafanhoto devorador. E quando saiu o devorador, entrou o gafanhoto destruidor. Queridos irmãos, esse texto ele fala muito os nossos corações. A agricultura é a base, podemos dizer, da economia do país. O agricultor, ele tem sofrido muito nesta última hora com o clima, tem sofrido muito nesse tempo com as enchentes, com as chuvas, e por que não dizer até dificuldade com o financiamento. O agricultor, ele planta a sua lavoura, esperando. Todo agricultor, ele planta com esperança de ter uma boa colheita. Ele planta com uma esperança de tirar aquele dinheiro que ele gastou ali e sobrar um lucro favorável para ele, para o sustento da sua família. Mas quando ele menos espera, o texto sagrado diz que os gafanhotos, eles andam em bando. A Bíblia diz que eles não têm líder. Levanta aquela nuvem de gafanhoto, chega em uma plantação, chega no pasto, em pouco tempo ele devora tudo ali aonde ele está. Ele destrói tudo ali onde ele está. É quando o agricultor começa a combater contra ele. Nós vemos aqui nessa pesquisa que o governo está gastando $1.500.000 para combater o gafanhoto no Brasil, para que venha salvar a agricultura. Mas, irmãos, o que eu quero dizer nesta noite, ele pode até trazer um controle pequeno nos gafanhotos, mas ele é incapaz de matar todos os gafanhotos.
Não tem. Você pode ver que ele investe isto por ano. Por ano. E nós vemos aqui, voltando para a agricultura, todo agricultor, ele se sente feliz quando vê a sua plantação bonita. Quando vê os frutos, ou melhor, as flores. A alegria dele é quando chega a primavera. As árvores voltam a ter a sua folhagem, o clima muda, as flores aparecem, os frutos aparecem. E quando chega no verão, a época da colheita, e nós vemos que quando esta nuvem de gafanhotos, eles chegam, ele começa a levar ao desespero o dono da agricultura, porque ele sabe que ele já não vai colher 100%. Quando o gafanhoto cortador chega, o texto diz, aqui a pesquisa diz que ele nasce justamente no verão, época em que os frutos estão amadurecendo. Os irmãos sabem que um fruto, para ser exportado, ou mesmo alguns mercados prezam o seu nome, eles só querem comprar frutos de primeira qualidade, sem ter nenhum estrago. Sem ter nenhum estrago. E quando o agricultor começa a colher, ele percebe que muito dos frutos que ele esperava colher estão estragados. Ele pensava em colher 100%, mas ele colhe uma média de 70%. Desses 70%, fazendo a seleção, a exportação é que lhe dá mais dinheiro. Ele consegue a média de 30% só para ser exportado. Já começa uma preocupação do agricultor, preocupado de não ter condição de tirar o dinheiro que investiu. Ele aí já está preocupado, já não está mais preocupado no seu lucro. Ele está preocupado pelo menos tirar aquilo que foi investido, para ele não ter prejuízo. Não ter lucro, mas também não ter prejuízo. Tirar pelo menos o que foi investido. E esses agricultores, muitas vezes, quando chega o cortador, o que eles conseguem, se tiver muita sorte, se jogou muito inseticida, se teve um trabalho constante, o máximo que ele consegue é tirar aquilo que foi investido. Mas o homem, ele vive de esperança. Ele pensa, eu vou superar isso aqui. O dinheiro que eu consegui, eu vou pagar o empréstimo do banco. Eu vou pagar os maquinários, as prestações das máquinas. Eu vou pagar os funcionários. Eu creio que ainda dá para sobrar alguma coisa. Mas ele não percebe, ele não sabe que a segunda nuvem de gafanhoto está para atacar. O texto fala do gafanhoto migrador, outro tipo de gafanhoto que ele chega. Essa aqui, o gafanhoto cortador, vamos supor que ainda deu para pagar o banco, pagar os funcionários, o maquinário, e o lucro foi de água abaixo. Os frutos que foram colhidos, nós costumamos dizer frutos bichados, poucos frutos inteiros, poucos frutos saudáveis. Mas quando ele venceu os gafanhotos cortador, não estava esperando esse outro chamado migrador. É outro tipo de gafanhoto também que ele chega para destruir, acabar, arrasar com o agricultor. Irmãos, levando isto para a nossa vida, não é muito diferente não. Não é muito diferente não.
A agricultura nós podemos colocar nesta noite a nossa casa, a nossa família, o nosso emprego, os nossos bens, o nosso salário, os nossos veículos, nosso apartamento, aquilo que nós possuímos. Você já notou que tem época que você faz as contas e diz: esse mês eu creio que não vai sobrar muita coisa para mim fazer uma economia, mas vai dar pelo menos para mim saldar a dívida e fazer as compras para casa. Aí quando menos você espera, chega a conta de água alterada, chega a conta de luz alterada, chega a conta de telefone alterada. Você precisou de gastar com um remédio que você não estava esperando. E quando você olha, você observa que parte do seu salário, parte da sua economia, ela foi cortada. Parte da sua economia, ela foi destruída. Nós podemos dizer nesta noite, como tem os gafanhotos que atacam a lavoura, podemos dizer que tem os gafanhotos que atacam também a nossa vida. Esse nome desses 4 gafanhotos pode representar também 4 nomes de demônios: cortador, migrador, devorador e destruidor. Quantas vezes nós fazemos um balanço da nossa vida e dizemos: não, a coisa está dando para ir, e daqui a pouco você recebe o seu salário, diz: meu Deus, o que está acontecendo? O que eu comprei o mês passado já não dá para comprar esse mês, a economia que eu estava pensando que ia fazer já não sobrou nada, eu não estava contando com a farmácia, eu não estava contando com a batidinha do carro, são tantas coisas que aparecem na nossa vida que nós precisamos da misericórdia de Deus para nós sobreviver. Precisamos da graça de Deus para nós sobreviver. Não é só o agricultor na plantação, não. Podemos trazer também um exemplo para a nossa vida. E diga que quando levanta essa nuvem, quando ele consegue controlar a nuvem de cortador, ele não está esperando, mas tem uma outra nuvem de gafanhoto que não vai demorar a atacar. É os gafanhotos migrador. Ele vem para estar na agricultura. Ele traz um prejuízo muito maior do que o devorador. O devorador, ele tirou o lucro, ele tirou as economias, mas podemos dizer, ainda deu para pagar os compromissos. Mas quando chega o migrador já lança um prejuízo mais alto. Quem sabe o agricultor disse: eu vou conseguir ainda pagar quando termina a colheita. Vamos dizer, dá para pagar os maquinários, dá para pagar uma parte pequena do empréstimo, já não dá para saldar o banco. Se não dá para saldar o banco, já não tem como fazer novo empréstimo para fazer novamente a agricultura no outro ano. E já começa a destruir a vida do agricultor, já começa a matar o agricultor. O agricultor já começa, podemos dizer, ficar preocupado, ficar estressado. Eu tinha uma boa agricultura, veio os gafanhotos, devoraram a minha agricultura, o que eu pude colher não vai dar nem para saldar as dívidas. O migrador ainda deu, o cortador ainda deu, mas o migrador veio e não deu nem para saldar as dívidas. Por não dar para saldar as dívidas, muitas vezes ele procura um amigo. O amigo chega para ele e diz: eu conheço alguém que é um agiota, ele te empresta tanto por cento. Diante da situação que ele está, ele não tem outra alternativa, porque a fazenda está hipotecada, a fazenda está em garantia do maquinário, a fazenda e as terras estão em garantia do empréstimo, e ele se sente de uma maneira tão encurralado que ele começa a cair na mão da agiota para ver se salva as suas terras.
Esta é a função do migrador. Esta é a função do inimigo. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Tivemos no aniversário sábado, vimos o exemplo de um tirador de alegria. Esses gafanhotos é um tirador de alegria, é um tirador de paz, é um destruidor de comunhão. E termina o agricultor entrando em agiotagem, pegando emprestado, juros altíssimos, mas ele não tem outra saída, porque senão vem o banco, senão vem as empresas que vendeu as máquinas, os funcionários precisam receber. Quem sabe ele pensa dizendo: eu vou pegar tantos mil emprestado e tal época eu pago, mas ele não está percebendo, mas a terceira nuvem de gafanhotos está para atacar. E a terceira nuvem de gafanhoto é pior do que a segunda. A segunda ainda deixou uma portinha para estar no agiota. A segunda ainda deixou uma pequena esperança. E o que ele coloca no seu coração: eu vou superar esse prejuízo. Eu vou superar esse prejuízo. Eu vou conseguir passar por cima disto. Eu vou conseguir resolver os meus problemas. Eu vou conseguir pagar e salvar as minhas terras, porque é uma questão de honra. Alguém chegou para mim e disse: pastor Jó, eu trabalho na fundação e eu estou perdendo o meu apartamento. O outro chegou para mim e disse: pastor Jó, eu vendi meu apartamento e acabou todo o dinheiro e eu não tenho agora para comprar outro. Será que não foi uma passagem do migrador na vida nossa? Será que não foi a passagem de um migrador na vida desse irmão? Ele leva, mas ele ainda deixa uma pequena esperança: eu vou conseguir superar, eu vou conseguir passar por trás disto. Mas ele não sabe, tem outra nuvem de gafanhoto. O inimigo, ele não para, ele trabalha dia e noite. Ele trabalha dia e noite. A queixada dos gafanhotos, Joel disse que é semelhante à queixada de leoa. Ele tem um poder destrutivo muito grande. Ele tem um poder destruidor muito grande. Eu não falo, os irmãos, com muita precisão. Foi uma informação que alguém me deu e a gente fica preocupado em falar. Mas esse alguém me falou que gafanhoto, ele não tem intestino. Isso aí eu não falo com precisão. Mas o que dá de observar é isso mesmo. O gafanhoto, ele corta a noite toda. Ele vai cortando e defecando. Ele tem o prazer de devorar. Devorar é o status dele. Devorar é o status do inimigo. A Bíblia chama ele de devorador. A Bíblia chama o inimigo de destruidor. São alguns dos nomes de Satanás. E voltamos a dizer que a função dele é matar, roubar e destruir. De acordo ele come, ele vai soltando. O irmão está dizendo aqui, de acordo ele vai comendo, ele vai soltando a comida. Ele tem prazer em destruir. Satanás, igreja, ele tem prazer em destruir. Ele tem prazer de levar o homem ao desespero. Ele tem o prazer de levar o homem à angústia. Ele tem o prazer de ver o homem desesperado. Ele tem o prazer de ver o homem preso. Ele tem o prazer de ver o homem lá embaixo. Que os irmãos sabem, no mundo,
Você vale o que tem. Você vale o que tem. Quando você é bem-sucedido, você está rodeado de amigos. Quando muitos amigos percebem que você vai perdendo tudo que tem, eles começam a desaparecer. Eu sou testemunha disso. Irmão Genival trabalhou comigo e é testemunha disso. Vai desaparecendo o gerente de banco. Gerente de banco sempre, final de semana, almoçava lá em casa. Vai desaparecendo o gerente de banco. Vai desaparecendo os representantes. As fábricas já advertem o representante: cuidado com tal empresa que ela já está pagando atrasado, porque eles têm o controle lá. Então ali já vai levando o comerciante ao desespero. Deveria ser o contrário. Quando observado que um bom cliente está indo à decadência, deveria juntar todo mundo para ajudar a levantar, mas é o contrário. Logo se espalha. E os representantes já não começam a visitar como visitava antes. Por quê? Porque o migrador passou lá. Já o comerciante já não pagava na pontualidade que pagava antes. Por quê, pastor Jó? Porque o migrador passou lá. E ele luta com uma esperança. Ele luta dizendo: amanhã vai ser melhor. Amanhã vou ter um faturamento melhor. Eu creio que quando chega no final da semana que ele faz o balanço, ele começa a ficar desesperado, mas ele disse: eu vou fazer uma promoção e a semana que vem eu vou sair melhor nas minhas vendas. Quando chega na semana que vem, vem a decepção. Chega no final do mês, ela observa que a sua venda caiu, que os compromissos sobraram para o outro mês. Ele começa a pensar: eu vou sair dessa situação. Se ficar só até aí, ele vai trabalhando e vai saindo. Ele pode até passar um período longo, mas ele termina saindo. O problema é porque a terceira nuvem de gafanhoto, pior do que a migrador, está para atacar, que o nome dela é devorador. E o devorador, quando ele chega numa lavoura, é para devorar tudo. O devorador, quando chega num comércio, é para destruir tudo. O devorador, quando chega num lar, é para separar. O devorador, quando chega em uma família, é para fazer perder o emprego. Nós precisamos da proteção divina. Precisamos estar coberto com o sangue do Cordeiro para obter a vitória contra Satanás. Porque caso contrário, ele faz morada na nossa agricultura. Fazendo morada na nossa agricultura, ele começa a destruir os nossos bens. Nós lemos aqui nessa pesquisa que eles comem até roupa e móveis. Quando chega o devorador, já está devendo o agiota, já não tem mais jeito, já chega as empresas dizendo: você atrasou com os maquinários, nós vamos levar os maquinários. Chega o banco dizendo: vamos fazer aqui novamente, te dar um novo prazo, um novo acordo, aumentando o juro, para ver se a gente ajuda. Se ele passava a dever um valor, ele passa a dever muito mais. Olha para suas terras, estão destruídas. Quando chega o devorador, ele procura os amigos já separam. Os amigos já estão saindo, deixando ele. E ele começa a ficar só. Quando esse devorador ele chega na agricultura, ele quer levar o homem ao desespero. O homem olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás, e ele não vê saída. Só o Salmo 121 nos mostra a saída neste momento. O meu socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas muito por não conhecer essa saída, muitos por não conhecer esse Salvador, ele entra em desespero. Quem sabe ele diz: olha, eu tenho 3 fazendas, eu vou chegar para o banco, vou mandar eles ficar com 2. Eu tenho 3 tratores, eu vou devolver 2.
Eu tenho aqui os maquinários, eu vou devolver um bocado. Eu vou ficar com uma única fazenda, com um único trator. Muitas vezes o gado já foi confiscado. E ele pensa, com uma fazenda, eu vou conseguir fazer a minha vida de novo. Ele começa a lembrar do início. No início eu comecei com pouca coisa. Cheguei até aqui e eu vou começar tudo de novo. E ele esquece que a terceira, ele não sabe que a quarta nuvem de gafanhoto está para chegar na vida dele. E essa quarta nuvem de gafanhoto, o nome deles é destruidor. Quando essa quarta nuvem de gafanhotos chega na vida do agricultor, ele já está em desespero, porque o cortador levou um pouco, o migrador levou outro pouco, o destruidor levou outro pouco, e já não sobra mais nada para ele. Ele está angustiado, o banco está querendo confiscar, o agiota já está na casa dele todos os dias, a luta tremenda na vida dele. Quando um telefone toca, ele já tem trauma, porque ele sabe que vai receber uma cobrança. Ele já não tem mais desculpa para dar, ele já não tem mais palavra, ele já não tem mais saída, e ele começa a entrar em depressão. Ele começa a entrar em depressão. Muitas vezes é até a mãe dele ligando para trazer uma palavra, muitas vezes é até alguém trazendo, mas ele já tem um trauma quando ouve o toque do telefone, porque o destruidor fez uma devassa na sua lavoura, fez uma devassa na sua vida. E ele diz: meu Deus, será que eu vou sair? Meu Deus, me dá uma estratégia, me ensina. E ele não percebe, e ele não sabe que a quarta e a última e a mais perigosa invasão de gafanhotos está para acontecer. Isso aqui chama-se destruidor. Esses gafanhotos, chamado destruidor, conversou comigo. Quando fechamos as nossas lojas, quando fechamos a fábrica, cheguei em casa, me deitei, eu tinha R$300 no bolso. Assim que eu me deitei, Satanás chegou perto da cama e disse: você tem R$300. A Ceissa não tinha nem deitado ainda. Você tem R$300. Você está devendo muito. Compra um revólver, dá para comprar um revólver. Ele falou comigo assim: dá para comprar um revólver. Tira a tua vida, que eu quero ver o que vai ser desses devedores, desses cobradores que você deve. Quando chega o destruidor, se nós não tivermos uma convicção, se nós não estiver guardado debaixo da sombra do Onipotente, se não estiver escondido atrás do Calvário, se não tivermos refugiado em Cristo, a pessoa comete o suicídio. Porque a função do devorador é devorar, mas a função do destruidor é dar o golpe fatal. Quando chega esta invasão de gafanhoto, que a pessoa já não tem mais terra, que tudo foi confiscado, tudo foi levado, perdeu até o seu caráter. Muitos olham para ele, um homem trabalhador que deu a vida há anos e anos. Alguém olha para ele e diz: é um vagabundo agora, porque não conhece a dor que ele está passando, não passou pelo sofrimento que ele passou, não foi atacado como ele foi. E chega essa quarta nuvem de gafanhoto, olha para ele e diz: você não tem mais terra, você não tem mais crédito, você não tem mais maquinário,
Os teus empregados já te colocaram na justiça. Você não tem mais nada. Homem, compra um revólver e tira a tua vida. A função desta quarta nuvem é matar o agricultor. Eu me lembro no plano Collor, um grande comerciante, amigo nosso, dono de uma grande loja de imóveis no Venâncio 2000. Aquele plano Collor foi um plano destruidor. Uma segunda-feira de manhã, dentro da loja, no escritório, desesperado. Final de semana, suas vendas foram péssimas. Cobradores ligando. E aquele amigo nosso pegou o revólver e tirou a sua vida. Por quê, pastor Jó? Porque a quarta nuvem de gafanhotos chegaram na sua lavoura. E deu o golpe fatal, o último golpe, o golpe destruidor. O golpe que levou o homem ao fracasso. Muitas vezes a família já abandonou. Muitas vezes a esposa diz: você era um homem que trabalhava, tinha tudo, mas gastou aí, porque eu acho que você gastou com as mulheres, porque o que você tinha foi destruído de uma hora para outra. Esse amigo nosso, no sábado, a esposa pediu desquite. É nesta hora de luta, é nesta hora de lágrima, é nesta hora de desespero, é que a família tem que estar unida. Nós não podemos confiar nas riquezas. As riquezas são passageiras. As riquezas é semelhante à nuvem que passa. Mas nós precisamos estar unidos para os momentos de tempestade. Precisamos estar unidos para os momentos de luta. Precisamos estar unidos nos momentos difíceis. É nesta hora que a esposa tem que dizer para o marido: eu te amo. E é nesta hora que o marido tem que dizer para a esposa que eu te amo. Dizer enquanto está tudo bem é muito fácil, mas dizer como aquela mulher, o filho estava morto em cima da cama, e alguém chega para ela, o seu esposo, e diz: como está a criança? Ela diz: tudo vai bem. É esse aqui equilíbrio na hora da luta. É esse equilíbrio na hora da tempestade. É que nós temos que ter em família. Porque você nunca pode dizer: os gafanhotos não vão entrar na minha agricultura. Você nunca pode dizer isto. Eles vêm em momento que não se espera, em épocas indefinidas. Mas quando ele chega, que encontra brecha, ele faz uma devastação. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês nesta noite. Eu quero ir aqui para Malaquias, capítulo 3. E eu vou ler do versículo 8 ao versículo 11. E eu quero que você preste bem atenção. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizem: em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois maldiçoados. Se eu não for fiel a Deus, eu serei maldiçoado. Estou deixando uma brecha para um cortador, migrador, destruidor entrar na minha lavoura. Com maldição sois maldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Tem um conselho de Deus aqui.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Se o Senhor está dizendo para fazer prova, é porque o dízimo é entregue sem ter, ou melhor, sem sobrar. Entregue e faz prova, se eu não abro a janela do céu sobre vocês. Quando eu olho para o dinheiro que eu recebi no final do mês e disse, eu não vou entregar o dízimo porque não sobrou, eu estou dizendo, eu não acredito em Deus. Chegou uma irmã o mês passado para mim, disse, pastor Jó, estou passando uma dificuldade. Pastor, o dinheiro que eu recebi não deu nem para fazer as compras e pagar o aluguel. Pastor, o que eu devo fazer? Eu não tenho como entregar o dízimo. Pastor nenhum, olha bem, dirigentes de congregação, irmãos que estão aqui, pastor nenhum tem autorização para liberar pagamento de dízimo, entrega de dízimo. Dízimo é entre a pessoa e Deus. Quando eu digo, não, minha irmã, não, meu irmão, então tudo bem, você vai passar tanto tempo sem entregar o dízimo, eu estou dizendo para esse irmão que o Deus que nós servimos, nós não acreditamos nele. E ela chegou para mim e disse, pastor Jó, o que eu devo fazer, pastor? Eu falei, a senhora quer ouvir a verdade? Porque esse negócio não é comigo, esse negócio é com Deus. E Deus disse, se a senhora for fiel, Ele te abençoa. Você quer que eu fale a verdade? Ela disse, quero. Não faça as tuas compras e nem pague o teu apartamento. Entrega o dízimo. E ela foi obediente. Ela foi e entregou o dízimo. Eu fui na tesouraria, procurei o Erivelto. Erivelto, irmã fulano de tal, entregou o dízimo. Ele disse, entregou. Pega o dízimo dela agora e devolve em forma de ajuda de custo. Liberar eu não tenho autorização de Deus, mas administrar eu tenho. Chamamos ela e está aqui, irmã, devolvendo o dízimo. Não,